Vereador quer multar usuários de drogas em Salvador em R$450. O vereador de Salvador, Alexandre Aleluia, do PL, encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê a proibição do uso de drogas entorpecentes lícitos na capital baiana, inclusive estabelecendo sanções administrativas e multa para os usuários em casos estabelecidos por lei. De acordo com o projeto do vereador, a Guarda Civil Municipal, no exercício de suas atribuições, seria instituição responsável para atuar os indivíduos que forem flagrados consumindo droga. A multa aplicável ao infrator será de R$400 e será dobrada nos seguintes casos. Caros colegas, Débora, pois não? Bom, eu não tive tempo de ler por completo o projeto, mas eu cheguei a essa parte dos locais onde a pena seria dobrada, praias, parques, praças, ou seja, locais públicos. Um ponto que me chama a atenção quando fala locais de práticas de esporte, porque assim, é um local, um ambiente que geralmente as pessoas que preocupam com a saúde vão utilizar para cuidar da saúde. E aí tem pessoas ali utilizando, por exemplo, maconha. Tem a fumaça, né? Então essas pessoas que não querem e que não são favoráveis à utilização acabam inalando aquela fumaça porque tem alguém ali que está fazendo essa utilização. Outro ponto, por se tratar de um local público, seu filho está passeando, a criança vê aquela cena, algo que talvez, eu acredito que a maioria dos pais sejam contra, a utilização de drogas, e aí a criança acaba ficando exposta a essa ação e gera o quê? Uma sensação de normalidade, de que é normal. Aí você em casa passa uma informação para o seu filho de que não é o correto a se fazer, que você não quer que seu filho utilize drogas, mas aí quando ele está em contato com outras pessoas, fica ali exposto a essa situação. Eu até fiquei surpresa, por se tratar de um vereador em um estado que a gente sabe que a maioria talvez tenha um posicionamento contrário ao dele, mas eu fiquei bastante feliz. Aproveito para parabenizá-lo, o vereador, Alexandre Aleluia. Eu gostaria de também aproveitar a oportunidade de passar para vocês ouvintes que esse movimento já existe em outras cidades, a exemplo de Balneário do Camboriú, Santa Catarina, salvo engano. Então, inclusive com penas, com valores de multa até maior. Acredito que pelo poder aquisitivo da cidade, enfim, não sei se tem alguma relação, eu acredito que seja. Mas, assim, a gente espera que esse projeto, pelo menos eu espero que esse projeto vá adiante, porque eu também sou contrária a essa atividade, em locais públicos. E é isso, é aguardar o desdobramento. Eu vou tratar de acompanhar essa evolução e aguardar, de fato, se vai ser aprovada, como é que vai ser o andamento. Professor. É isso, Emilson, queridos ouvintes. Precisamos entender que não vamos resolver os nossos problemas referentes às drogas com o falso moralismo e com a criminalização do consumo próprio. É importante a gente partir desses dois pressupostos. Não vamos resolver com o falso moralismo, porque eu sinto que a nossa sociedade ainda é muito moralista nesse aspecto, e com a criminalização. Por que estou dizendo isso? Porque essa proposta do vereador de Salvador é uma proposta totalmente descabível e descontextualizada com a nossa legislação. Por quê? Porque é uma proposta de lei inconstitucional. Isso mesmo, é uma proposta de lei inconstitucional, e eu vou tentar mostrar aqui no meu comentário por que é uma proposta de lei inconstitucional e fere os nossos princípios constitucionais, certo? Já existe uma legislação federal que legisla sobre a matéria, inclusive prevendo punições. Ou seja, essa sanção a qual ele quer propor, ainda que seja uma sanção financeira, já existe uma lei antidrogas legislando no nosso país, que é uma lei federal, que é a Lei 11.343 de 2006. Ou seja, é a lei antidrogas, a qual no seu artigo 28 deixa bem claro as sanções que devem acontecer para qualquer usuário o qual se enquadre nessa lei. Outro ponto que a gente precisa ter bem claro dentro das nossas reflexões é que essa lei ela é inconstitucional
inconstitucional porque é o básico do princípio da Constituição, no que diz respeito à jurisdição de legislar matérias de natureza penal. Ou seja, não é atribuição necessariamente dos municípios legislar sobre qualquer matéria penal que venha a impor sanções ao cidadão. Essa responsabilidade é da União. Ponto. Diante desses dois argumentos, eu tento mostrar que essa proposta de lei, ainda que não tenha sido aprovada, ela é inconstitucional. Por quê? Porque essa responsabilidade de sancionar, de taxar necessariamente, é da União. E o outro ponto que eu apresento é que já existe uma legislação nesse sentido. O que a gente precisa cobrar das nossas autoridades, talvez, e aí de fato eu concordo com essa crítica, é que a lei antidrogas talvez ela não tenha sido levada ao pé da letra no sentido do seu rigor. Ela não tem sido cumprida, ou a gente precisa cobrar. E é isso, Emilson. A proposta é muito mais no campo do moralismo, na minha opinião, essa proposta feita pelo vereador Aleluia, aqui no estado da Bahia, mais precisamente na cidade de Salvador, do que de buscar a legalidade, porque só vamos conseguir, de fato, vencer do ponto de vista, na minha opinião, da legalização e não da criminalização. Por quê? Porque é muito moralismo quando a gente pensa as crianças em espaços públicos se deparando com pessoas utilizando qualquer tipo de entorpecente, nem que seja propriamente a maconha, que, entre aspas, é de menor proporção, mas a gente não se incomoda com o uso do tabaco e do álcool indiscriminadamente livre e lícito na nossa sociedade. Tem bares funcionando muitas vezes próximo a escolas, mas a sociedade fecha os olhos. Isso é falso moralismo. Ou por isso que eu acho que esse projeto ele é descabível. Primeiro, porque ele é inconstitucional, o debate acabaria aqui, mas para alimentar um pouco mais o debate, a gente tem que pensar que o tabaco e a questão do álcool na nossa sociedade passa despercebido e causa problemas à saúde pública tão grave assim como o uso exagerado de qualquer tipo de entorpecente. Mas esse debate a sociedade prefere não fazer. Ou por isso, Emílio, eu acho que é muito mais um debate no campo moralista do que necessariamente de tentar resolver os nossos problemas. Bom, o que acontece? Concordo que o cigarro, o álcool também causam danos, né, a saúde, tanto quanto a droga. Correto. Mas se nós já temos o problema com esses dois, né, essas duas situações, aí normalizar outros tipos de droga, consumo de droga, eu vou estar melhorando ou piorando a situação? No meu ponto de vista, piorando. Uma vez que o consumo de drogas ilícitas, tá? Drogas ilícitas, você está financiando o traficante, o tráfico de drogas. Você fortalece. E aí, por que eu acho interessante esse movimento de punir também o usuário? Porque muitas das vezes a gente fica com um discurso aqui de que o Estado tem que ir para cima, e concordo de fato que tem que ir para cima do crime organizado, porque não vai resolver com flores. Só que a gente tem que lembrar quem também financia o tráfico de drogas. Porque se existe o traficante é porque tem alguém que compra esse produto. Então, se você ataca essas duas frentes, o Estado no sentido de fazer incursões, prisões quando necessárias, aí entra a questão do aumento de pena, que é mais a questão jurídica, certo? E também essa questão de quem consome, para justamente coibir. E como você disse, a questão do álcool e do tabaco, que também são questões prejudiciais para a saúde, ainda mais num país onde a gente tem tantos problemas ligados à saúde, que os hospitais estão superlotados. Então, que seria pautas também interessantes para ser debatidas, mas aí agora a gente entra no campo dos interesses, não interessa, porque movimenta. Eu não vou saber precisar aqui o valor, mas o que é movimentado no cigarro, no consumo de cigarro, é absurdo. E o que me deixa mais ainda espantada é que na carteirinha de cigarro vem lá, informando, né? Uma grande contradição. É isso, informando os malefícios de se utilizar o cigarro. E mesmo assim as pessoas continuam consumindo. Então, eu não acredito que a gente vá resolver tentando normalizar a utilização de outras drogas que já estão ligadas não só à questão de problemas de saúde, do sistema de saúde, e também a questão da segurança, porque nós sabemos que boa parte, 90% da violência que ocorre está ligada à questão da droga.
É isso, no geral as pessoas fazem essa confusão. A proposta, bem ampla mesmo, é a descriminalização e que seja legalizado um determinado consumo, uma quantidade para consumo próprio, que é o que a gente já debateu nessa mesa. O Congresso ele é omisso porque a lei antidrogas ela é subjetiva nesse sentido, ela não prevê necessariamente a quantidade para uso pessoal. A gente precisa saber separar essa pauta, por mais que muitas vezes pareça ser a mesma coisa, mas tem diferenças. Os países desenvolvidos, eu gosto sempre de trazer essa expressão, porque muitas vezes é a nossa referência em determinados momentos, mas isso quando é conveniente. Quando não é conveniente, a gente nega essa estatística ou muitas vezes por desconhecer. Os países desenvolvidos avançaram nessa questão do combate ao uso das drogas indiscriminadamente, independente de qual seja, com que medida? Não necessariamente com a criminalização, mas muito pelo contrário, com a descriminalização. Por quê? Porque essa descriminalização ela precisa acontecer acompanhada de um sistema de educação melhor, de um sistema de saúde melhor. Talvez o Brasil, e aí eu concordo, o Brasil não esteja preparado necessariamente para descriminalizar o uso principalmente da maconha. Por quê, Débora? Porque a gente não tem um sistema de saúde eficiente, a gente não tem um sistema educacional eficiente. Aí eu concordo. O que eu não concordo é quando a gente coloca essa pauta no que diz respeito à questão da descriminalização das drogas como uma pauta muito mais de segurança pública do que propriamente de saúde pública. A gente precisa entender que esse debate ele começa na saúde pública, que é limitada, que é uma saúde pública que sabemos muito bem que é mal estruturada historicamente no nosso país. A gente precisa entender que só vamos conseguir avançar nessa pauta pensando essa pauta dentro da saúde pública e não necessariamente atrelá-la apenas à questão da segurança pública. Por exemplo, se essa proposta do vereador Aleluia lá em Salvador for à frente, será que vai haver essa fiscalização em todos os bairros de Salvador de maneira indiscriminadas ou essa fiscalização vai ser rígida apenas nas favelas? É óbvio que tem uma população específica na nossa sociedade que é vista como criminoso, é visto como usuário. Eu tenho quase certeza que na Barra, na Pituba, os bairros mais nobres de Salvador, essa fiscalização, ainda que aconteça, mas ela não vai acontecer de maneira tão eficiente, rígida, como ela aconteceria nas grandes favelas. Ou seja, existe de uma certa forma um inimigo pensado pelo Estado, o qual querem criminalizar, que é o negro, o pobre, aquele de poder aquisitivo menor na nossa sociedade. Nos grandes bailes da classe média, será que vai haver essa fiscalização? Óbvio que não, professor. Vai haver essa fiscalização nas festas periféricas. Ou por isso que se essa lei caminhasse, embora ela não vai caminhar porque ela é inconstitucional, e nos municípios de Santa Catarina, que essas leis foram aprovadas, inclusive vou trazer até o nome das cidades, você falou o nome de uma, mas tem o nome de mais duas, mas as 3 cidades, Débora, estão dentro. Isso, essa é a primeira, mas essas 3 cidades estão dentro do estado de Santa Catarina, porque até o exato momento ninguém provocou o Ministério Público para derrubarem essa lei municipal. A partir do momento que o Ministério Público for provocado e tiver conhecimento que essa lei está sendo legislada nesses municípios lá em Santa Catarina, ela será derrubada, porque eu mostrei aqui por A mais B por que essa lei ela é inconstitucional. Isso é a proposta de lei a qual o vereador está debatendo. Mas é isso, o meu comentário se resume nesse sentido, que a descriminalização ela precisa acontecer acompanhada de uma boa saúde, de uma boa educação, que é o que ainda não temos no nosso país, infelizmente. E essa pauta está dentro do campo da saúde pública e não da segurança pública. 2 pontuações aqui. Primeiro, professor, eu quero acreditar, e Débora, acho que Débora pode até concordar comigo, eu quero acreditar, Débora, que essa lei ela foi criada numa tentativa freada e desesperada da gente combater um pouco dessa criminalidade que às vezes acontece, que vem causando, inclusive, professor, Salvador está com um índice bem grande, altíssimos de criminalidades nas periferias, ataques e roubos com usuários de drogas, sobre efeito de drogas. Por isso está fazendo um trabalho que está recolhendo esses indivíduos. Segundo, Balneário Camboriú, Débora. Camboriú. O povo, se jogar um papel de bala, eles voltam para pegar. Educação, né, Educação. Aí é educação. A gente precisa de começar a ver qual foi a educação que foi instituída lá que não está dando certo aqui. Tá dando certo lá, aqui não está dando certo. A gente precisa de ver. Mas aí eu me pergunto, tem alguns usuários que a gente vê e a gente acompanha esse Brasil todos e alguns depoimentos que vendeu um móvel, vendeu o ferro de passar, roubou não sei quem para comprar droga. Um dependente químico, não é, Wilson? Dependente químico. E esse cara, Débora, que ele não vai ter como pagar esses 450 porque ele gastou com a droga para usar. E quando ele estiver preso, o que vai fazer com esse cara?
Justamente, mas a ideia é fazer com que reduza. Com certeza ele vai sofrer alguma punição, porque se for à frente, o colega está dizendo que não vai, né? Mas vai que vai. É interessante a gente falar hoje sobre o que é inconstitucional, porque existem várias situações ocorrendo no nosso país que é inconstitucional. Aí cabe acionar a justiça. Então, assim, justiça, que justiça? O Ministério Público representa a justiça. Se Sim, o Ministério representa. Público não for provocado, Mas se ele não for provocado, ele não pode agir. Existem várias situações que, mesmo sendo provocado, eu já passei Se você por estiver sabendo situações, de uma, Rodrigo, provoca o Ministério Público. onde, e vou lhe dizer um exemplo, Fica à vontade. onde eu provoquei na situação de um abuso, de um assédio, um adolescente Sim, da minha sim. família, e enrolou-se e até agora ainda não teve É cobrar o justificativas. desfecho. Certo, mas sabemos que a justiça, muitas vezes, ela demora demais para trazer Isso é resultado. verdade. Então, Isso é assim, a gente fato. fica refém, porque nós falamos que muitas das vezes o Congresso é omisso. Mas tem outro campo que também não está funcionando como se deve. E aí a gente pode passar o dia aqui elencando situações. Então é muito difícil. E Bolt, voltando para essa questão, o que me preocupa mesmo é essa questão da normalização da situação. Porque eu não acho normal. Mas a palavra correta e o conceito Normalizar. não é normalizar, é descriminalizar. É isso que eu tô tentando mostrar. Bom, Porque normalizar é realmente algo assustador. A proposta geral, que não diz respeito ao que estamos discutindo no momento, é uma outra pauta, embora esteja dentro do contexto, é descriminalizar e não necessariamente o normalizar. Normalizar é o que já existe na Mas- nossa sociedade sem a regulamentação do Estado. Esse é o grande problema. concorda comigo que se não haver nenhuma punição, ao passo que vai se tornando cada vez mais comum e os problemas continuam aumentando. E sobre essa questão de descriminalizar, ele vai continuar. O tráfico ele vai continuar, porque vai sempre existir aquela droga. Pronto, já existe. Um exemplo. Sim. Tem estados nos Estados Unidos onde é comercializada, por exemplo, a maconha lá na lojinha. Correto. Mas mesmo assim ainda Com a continua regulamentação do Estado, isso. ocorrendo com a regulamentação do Estado, que tira logo sua fatia também, né? Não sejamos E é criança. justo. É melhor o Estado lucrar do que o tráfico. Pelo menos eu penso assim. Bom, eu Você tenho prefere minhas quem? ressalvas. Nenhum dos dois. Mas o Estado é importante Nenhum dos porque dois. essa verba é a verba que mantém o Estado democrático de direito do ponto de vista dos serviços públicos. Aí você pode dizer, mas professor, Que não são a eficientes. saúde, a educação não são eficientes. Tudo bem, concordo contigo. Mas a gente precisa entender que o Estado precisa ser financiado. Volto a repetir, é melhor o Estado ser financiado do que o tráfico. Eu prefiro a pessoas fortes e Estado fraco. Mais fraco, cada vez mais fraco. Débora, quando a gente tira o papel do Estado, a gente está penalizando e decretando a morte dos mais pobres. Mas Que não é tem- isso que acontece? O Estado não nos mata todos os dias, Mas Rodrigo? é isso que a gente não pode aceitar. Aí sim a gente vai normalizar. Mas você acabou de me dizer que prefere o Estado forte. Se o Estado, o Estado fraco, se o Estado for fraco, quem vai ser mais vitimizado na nossa sociedade, mais prejudicado, essa é a palavra correta, são os mais pobres. Porque não vai ter condições, Emilson, de ter uma educação pública, não vai ter condições de ter uma saúde de educação. Por quê? Porque não tem condições de ter dinheiro para pagar. Ou a gente precisa ter um Estado forte e atuante e eficiente, que é o que o nosso Estado brasileiro não é. Agora, dizer Nós que o temos um Estado, Estado forte, o Estado não pode ser forte, aí é um Rodrigo, fracasso. nós temos um Estado forte que leva uma fatia do nosso Ele é forte, suor. mas não é eficiente. E não é nada não é eficiente. eficiente. Por quê? O senhor e a senhora Ele não que é está nos eficiente. ouvindo, o bem que o senhor e a senhora conseguem é através do seu trabalho. Agora, tudo que é de obrigação, de dever do Estado, lhe propiciar, nos propiciar, nós não temos. E aí? Aí o que ocorre? Voltando para minha linha de raciocínio. Não vai resolver a questão do tráfico, porque sempre vai ocorrer as vendas que não estarão legalizadas. E aí, aquele usuário que vai ter a droga, porque se vai regulamentar, vai ter um valor lá, vai ter que tirar os tributos. Descriminalizar, Débora. Descriminalizar, sim, ok. Não é regulamentar nesse sentido. Tem Claro. usuários que vai continuar preferindo comprar na mão. Ou você acha que não vai continuar ocorrendo vendas de drogas ilegalmente? Então, é ingenuidade da nossa parte acreditar que você vai resolver dessa forma. E lhe digo mais, tem situações que eu, inclusive, já pesquisei, estados que o que ocorreu? Houve esse movimento no sentido de descriminalizar, e foi um fiasco porque teve problemas aí agora de pessoas com problemas mentais, cognitivos, né? O colapso, e falando, como você bem disse, de lugares de primeiro mundo. Agora imagine num país igual o nosso, onde a gente tem tanto problema
onde os hospitais não estão conseguindo, nós estamos colapsando por conta de dengue. Agora imagine uma quantidade de gente utilizando drogas e tendo problemas mentais, a gente vai ter condições de comportar essa quantidade de gente? Não tem, Eu acho. É só uma observação, isso. Quando a gente fala drogas, é importante pontuar que a proposta inicialmente do movimento, inclusive, é no que diz respeito à maconha, cannabis, certo? Que inclusive os países desenvolvidos já conseguiram avançar nesse sentido. Ainda que tenha problemas, mas são problemas em uma menor escala do que os problemas que tinham necessariamente quando não havia a regulamentação e a descriminalização da cannabis. A gente precisa saber separar, porque quando a gente fala drogas fica parecendo que a proposta é a descriminalização de qualquer tipo de droga, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de observação. E não é. Essa proposta não existe em nenhum país no mundo, isso aconteceu e espero que não aconteça. A gente precisa debater essa pauta com os pés no chão. E a penalização já existe no nosso país. Os mais pobres, os negros que são pegos com qualquer quantidade, são colocados muitas vezes no presídio sem um julgamento justo. Ou seja, já existe necessariamente uma penalização. E quem mais está sendo penalizado na nossa sociedade no que diz respeito ao consumo, sobretudo, volto a repetir, da maconha, é principalmente os negros e pobres. E como é que você explica isso, professor? Principalmente por conta da superlotação dos presídios brasileiros, que é aquela velha discussão do sistema penitenciário. Ou a gente precisa fazer algo nesse sentido. Ou eu penso que a descriminalização da maconha no que diz respeito à quantidade, não indiscriminar sem prever uma quantidade, a gente precisa avançar nesse sentido. E só vamos avançar com essa proposta, qual está parada lá no Congresso, foi debatida recentemente, mas voltou para a gaveta, que é a questão da lei prever uma quantidade de uso pessoal, Débora. É apenas isso a proposta. Vale lembrar que o traficante, ele comercializa todo tipo de droga, né? Quem é que vai fazer esse controle? Mas a proposta, se tiver um tipo de droga que não está regimentado, é claro que vai ter atuação como já existe. Vai haver essa fiscalização, ou pelo menos é para haver essa fiscalização, para que o traficante não venha comercializar qualquer tipo de droga. Como eu disse, eu volto a repetir, eu prefiro que exista uma regulamentação com taxação de impostos, onde o Estado tenha a posse desses recursos, do que provavelmente o traficante. A gente precisa descapitalizar, essa é uma palavra do ministro Flávio Dino, descapitalizar o traficante. A gente precisa entender que a gente precisa tirar todos os recursos financeiros da mão do traficante, que é o grande inimigo da nossa sociedade, de fato o traficante. Olha, eu entendo o que o professor está dizendo, que o professor, me corrija se eu estiver errado, professor, o senhor acha que é um grande começo começar com a descriminalização da maconha, como os outros países fizeram. Pronto. Só que do outro lado, Débora, eu entendo você, porque inclusive, professor, para haver essa descriminalização tem que ser um senhor projeto. Por quê? Correto. Porque o crime organizado, Débora, ele está cada dia mais organizado. E o que é que eu penso? Desculpa. Se começa a descriminalizar... Emilson, eu peço até desculpa a você. E no geral, inclusive eu estava lendo sobre isso, o crime organizado é contrário à descriminalização da maconha. Mas é uma grande contradição. Por quê? Por conta dos interesses. O crime organizado sabe que se a maconha for descriminalizada, eles vão perder recursos. Eles vão perder as pernas. Por isso que o próprio crime organizado concorda com Débora nesse momento que não deve ser descriminalizado. Entendeu, Débora? Um pouco da brincadeira aqui, mas falando sério, Débora, pra gente fechar a pauta. Eu entendo. Me concluir e você lembrar, eu ia dizendo, eu pontuei ao favor do professor, agora pontuar a seu favor, porque eu entendo que, a partir do momento que houver uma descriminalização com um projeto que não seja tão pensado assim, Débora, a gente vê que hoje, nas grandes reportagens, para você que está em casa, a gente vê que muitas vezes o traficante ele utiliza as pedras de crack, cocaína. O traficante ele vai começar a dobrar o valor dessas outras drogas. Porque o crime organizado não vai perder. Verdade. Nunca perde. Nunca perde. O nosso Estado ele é tão ineficiente, só porque o colega mencionou essa questão de que seria a responsabilização do Estado, que recentemente nós tivemos uma situação, vejam, que os presos deveriam sair com monitoramento, né, a utilização de tornozeleiras eletrônicas para fazer o monitoramento desses indivíduos. E os indivíduos, mesmo assim, foram soltos sem a tornozeleira. Aí o que ocorre? Vai a polícia novamente, que já tem tantas atribuições, tantas situações. Nós estamos acompanhando as operações no estado de São Paulo, agora recentemente, devido ao número de mortes de policiais em ações.
E mesmo assim consegue sair. Então, o Estado é ineficiente em vários sentidos e vai ser também nesse sentido da droga, na questão de monitoramento. Não dá certo. Meu ponto de vista. É claro que sempre vai ter alguém que pensa como o professor Rodrigo. Muito bem. Mas assim, voltando para a pauta, a gente vai aguardar o desdobramento, é aguardar. Amém. Muito bem. Então, conforme vai evoluindo, a gente vai atualizando os nossos ouvintes. Meus queridos nobres colegas, contemplados. Sim, Muitíssimo sim, obrigado. ok. Deixa eu só dar uma passada.